Boa noite a todos que nos acompanham carinhosamente, semanalmente aqui no nosso estudo da obra Os Mensageiros. Na noite de hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que é o último capítulo de uma sequência de recortes, digamos assim, de uma atividade de fala e de escuta, aonde André Luiz e Vicente foram direcionados para ouvir histórias, em sua maioria, de espíritos que fracassaram, digamos assim, no seu planejamento reencarnatório e que ali compartilham os motivos das suas quedas, as lições aprendidas, a fim de que possam retornar em novas oportunidades, agora com mais lucidez. Então, nós já estamos há vários capítulos nesse olhar dessa atividade, vimos vários casos, várias histórias, e o capítulo 13, ele é algumas falas de Vicente, que é o espírito que está acompanhando André Luiz nessa semana de aprendizados, que é o contexto em que se passa a obra toda, Os Mensageiros, e que vai fazer aí alguns comentários, então, a respeito de tudo isso que nós vimos de alguns outros casos, de alguns outros contextos. Daí o título do capítulo ser Ponderações de Vicente. Então vamos lá ver o que esse capítulo nos reserva de lições e de aprendizados. Ele começa falando que no Ministério do Esclarecimento existem atividades também voltadas a essa conversa edificante, onde espíritos compartilham as suas experiências na Terra. Agora, o interessante de nós observarmos desse capítulo é exatamente a amplitude, digamos assim, de grupos em função das especificidades das tarefas que tinham que realizar, das experiências específicas que tinham que vivenciar enquanto estavam encarnados. Então, para a gente ter uma ideia, vejam só o que ele diz. Localizam-se ali, no Ministério do Esclarecimento, os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Então nós vimos casos de forma geral de médiums e de dialogadores ou doutrinadores, na expressão que você preferir, comentando ali os motivos das suas falências na reencarnação. Mas ninguém poderia imaginar que essa atividade de relato ela era muito mais ampla do que parecia até aqui, nos relatos que André Luiz tinha nos trazido. Porque o que nós estamos vendo é que existem grupos específicos a partir do foco central aonde residia a tarefa reencarnatória do espírito. No caso aqui, nós temos grupos de mães que comentam o fracasso na experiência da missão da maternidade e grupos de pais que adotaram uma atitude de indiferença para com esse dever da paternidade. Mas ele prossegue, ele ainda vai dizer que também no esclarecimento temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias
e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. E, tanto quanto nós temos os administradores, temos nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas de obediência. Então vejam, milhares de espíritos partem de nosso lar com tarefas específicas relativas à mediunidade, à doutrinação ou ao diálogo, à paternidade, à maternidade, à administração, ao serviço que deve cumprir em determinada área de trabalho. E todos esses espíritos retornam compartilhando como foi a sua experiência, os sucessos e os insucessos, bem como reconstruindo o ânimo, reconstruindo a esperança para que possam recomeçar a marcha muito em breve. Nós destacamos que no início do capítulo 11, salvo engano, vai haver um comentário ali de André Luiz destacando o quão generoso, o quão generosa é a colônia de nosso lar, exatamente porque fornece a esses espíritos todos essas outras oportunidades. A gente pode ver, né, os relatos que a gente tem visto até aqui e ficar um pouco assustado, achando que está todo mundo ali imerso em culpa, paralisado pelo arrependimento. É o contrário. Todos estão recapitulando erros, acertos, a fim de que possam receber novas oportunidades e então conseguirem avançar no cumprimento das suas missões, das suas tarefas. Agora, o interessante disso aqui, eu lia e ficava imaginando, e gostaria de compartilhar com vocês, é exatamente esse fator que diz assim: como seria nos imaginarmos desencarnados contando como foi a nossa existência? Como pais, como mães, como profissionais, como aqueles que administram, como aqueles que obedecem. Como seria para nós contar o que nós fizemos na encarnação? Se a gente, por exemplo, desencarnasse nesse ponto da nossa caminhada e fôssemos contar o que nós fizemos, que tipo de sentimento essa narração iria despertar em nós mesmos no confronto com a nossa consciência? Nós íamos nos sentir satisfeitos, felizes com as escolhas que tivemos feito até aqui, íamos ter arrependimentos parciais, ou íamos ver que de fato erramos mais do que acertamos? O convite que eu gostaria de deixar para você, que na verdade é o convite de André Luiz, não é o meu, quando ele escolheu colocar esses relatos no livro, é para que a gente imagine que nós vamos prestar contas a nós mesmos dessa reencarnação. Porque, vejam, não há ninguém julgando esses espíritos. Não há ninguém medindo os seus sucessos e os seus fracassos. Não há ninguém fora da própria consciência deles apontando erros. É um movimento individual de análise, validação, identificação de erros, de sucessos. Então, fica o convite para esse exercício. Se nós fôssemos embarcar numa análise da nossa encarnação, o que a gente faria diferente? Vamos aproveitar que a gente tem a sublime oportunidade de entrar em contato com essa literatura
e fazer esse exercício para mudar o que precisa ser mudado enquanto estamos a caminho. Esse é o convite. Mas vejam só ainda o que Vicente vai dizer. Ele diz que eles são numerosos. E aí fala isso de forma sorridente. Os falidos das missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Esse ponto é um ponto que eu destaco desde os nossos estudos lá da obra Nosso Lar. Nosso lar está longe de ser algum tipo de céu. É uma colônia espiritual composta por espíritos imperfeitos que se esforçam, que já têm um nível de consciência e que trabalham para atender aqueles outros que voltam da Terra, deixando para trás a bagagem de experiências que foram capazes de vivenciar. Mas existe um fator que torna essa e outras colônias espirituais um lugar com tanta percepção de paz, que é exatamente em virtude do padrão vibratório das energias que são ali emitidas, da disciplina mental que é convidada a todos a que possam aderir a essa disciplina, essa elevação mental dos pensamentos, que todos são tomados, digamos assim, sem que o possam perceber de maneira direta. É como se de repente a gente fosse tomado de pensamentos otimistas, felizes, de uma capacidade de introspecção maior, como se os sentimentos inferiores tivessem menos acesso à nossa mente. Agora você pergunta, Marcelo, por que a gente tem que reencarnar? Por que a gente não pode ficar em nosso lar? Ou melhor, por que a Terra não é assim? Então, vejam que Vicente destaca com muita propriedade que é em virtude de 2 ministérios celestiais que unem o nosso lar às esferas ainda mais superiores, que esse elevado padrão mental permanece. Ou seja, é algo exterior que envolve as criaturas, não é patrimônio delas ainda. Apesar de que há um convite ali para uma disciplina mental, para um padrão elevado dos sentimentos. Por exemplo, lembram quando o André Luiz chega nesse local em que se passaram os últimos capítulos e é dito a ele que ele vai ali estabelecer uma conversação santificante e ele pergunta, e se eu mudar o assunto para algo não elevado? E aí Vicente diz para ele que todos perceberiam em função da energia que ele passaria a emitir ali no ambiente. É disso que se trata. Mas esse recurso, esse padrão de paz interior, de paz consigo mesmo, ainda que estejam presentes os arrependimentos, as recapitulações, ele não é um patrimônio das criaturas. Ele é algo que é intrínseco, digamos assim, ao próprio ambiente. Então, por que a gente reencarna e por que a Terra não é assim? A gente reencarna
Porque estando num contexto que reflete exatamente o nosso padrão, nós temos condições de nos elevarmos pelo nosso próprio esforço acima dos padrões inferiores em que a Terra ainda se encontra. E assim, trabalhando pela nossa melhoria e por exalarmos vibrações e pensamentos de teor superior, nós conquistamos esse padrão para nós mesmos. Esse patrimônio passa a ser nosso e nós colaboramos para que o padrão vibratório da Terra se eleve. Então, reencarnar é uma necessidade. Porque se nós estivéssemos sempre em ambientes muito favoráveis, nada de conquista interior, nada de paz interior seria realmente nosso. A gente é levado numa onda de paz que é do ambiente, mas não é da criatura. Ainda. Então é muito interessante essa informação que Vicente nos dá. Porque nós estamos encarnados e muitas vezes a gente sente quase que na pele os padrões vibratórios de violência, de agressividade, de tristeza. E é preciso que a gente estabeleça um movimento interior de nos colocarmos acima desses padrões, pelo exercício da fé em Deus, do trabalho no bem, da disciplina do pensamento, do sentimento, transformando as nossas más inclinações em atitudes que sejam condizentes com a lei de Deus. Esse esforço de superação e de elevação vai fazer com que essa paz seja nossa. E não só condicionada ao ambiente onde a gente se encontra. Agora, é claro, existem lugares que podem refletir esse padrão mais elevado. A nossa própria casa, o nosso lar. Se a gente faz evangelho semanal, se a gente busca ter essa vivência evangélica, o nosso lar vai estar sintonizado com essas energias de maior qualidade espiritual. O centro espírita ou a instituição religiosa que a gente frequenta, se ali de fato comunga-se o evangelho, na sua vivência interior, não somente nos seus aspectos dogmáticos exteriores, também será um ambiente onde a gente será levado a sentir essa paz. Mas é interessante a gente registrar que nós precisamos fazer esse esforço, nós precisamos estar encarnados para conquistar esses patrimônios. Vamos lá prosseguir. Vicente ainda destaca que o estágio lá em nosso lar, ele representa uma bênção do Senhor. E por muito que eles trabalhassem, nunca iriam retribuir a colônia na medida dos seus débitos para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso. Esse aspecto também merece destaque, pelo ensejo de serviço edificante que é oferecido aos que lá estão. Lá em nosso lar, Lísias, salvo engano, afirma em determinado capítulo que os que estão em nosso lar são felizes porque têm trabalho. Essa informação retorna aqui. Eles estão ali felizes, como que abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que é oferecido a eles. Então, meus amigos, para o Espiritismo, felicidade após a morte é alegria em trabalhar e servir e se desenvolver espiritualmente. Aqueles que ainda esperam um paraíso de inatividade, onde serão servidos apenas, onde descansarão eternamente, podem decepcionar-se grandemente.
Porque se nós estamos no olhar espírita falando em lei de progresso e já entendemos que felicidade é virtude, menor quantidade de vícios morais, como afirma Kardec lá no céu e no inferno, então felicidade é crescer. E não há crescimento sem trabalho. Quanto mais a gente se afeiçoar ao trabalho aqui ainda na Terra, quando a gente desencarnar e formos conduzidos para uma colônia desse teor, uma colônia espiritual desse teor, a gente já vai estar afeiçoado ao trabalho no bem. Será muito mais fácil simplesmente continuar o nosso progresso espiritual. E aí eu separei aqui, nessa última parte, um aspecto específico que Vicente vai trabalhar, que é o caso dos médicos. Eu imagino que deva haver espaços, né, de recapitulação, de avaliação da encarnação para várias atividades que nós executamos na Terra. Mas ele vai falar especificamente dos médicos. Eu até alterei aqui a ordem do texto para deixar para o final. Então ele vai dizer que nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse mesmo instante eu interrompi observando, relata André Luiz. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. E aí explica Vicente, infelizmente para nós ambos caímos em toda a linha, não somente na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Os locais de trabalho e conversa para onde os espíritos são conduzidos falam dos pontos específicos nos quais eles falharam. Então, se há um local para os médicos, André Luiz pergunta, por que nós não estamos lá? Porque o maior motivo da queda de Vicente e de André não foi somente na atuação no que tange ao exercício da medicina, mas como homens, de forma geral. Entregaram-se aos vícios morais, às vivências desregradas em vários setores da existência material e aí caíram como homens, muito mais como homens do que como médicos. E aí ele vai começar a fazer alguns comentários sobre a responsabilidade daqueles que encarnam para exercer essa função de médicos. Ele diz que a saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote desse patrimônio divino. Assim como o professor deve ser o sacerdote do patrimônio do conhecimento e outras atividades nas suas especificidades tutelam patrimônios referentes à presença de Deus na Terra, Emmanuel vai dizer em uma de suas mensagens que a Terra é uma grande oficina do Senhor. A atividade que nós executamos para Deus não está restrita somente à instituição religiosa, mas às profissões de forma geral. Então, ele vai lembrar que os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Como quem quisesse lembrar que os médicos que assumem antes de reencarnar esse compromisso, de alguma forma também cuidam de almas. É claro que André Luiz não está dizendo que o médico deva fazer proselitismo religioso, mas o médico deve estar vinculado
as leis de Deus na forma como atua, no cuidado com o qual lida com as dores do seu semelhante, nas escolhas que faz ao conduzir um tratamento médico, ao comunicar as possibilidades diante de um diagnóstico e todas as especificidades comuns ao exercício da medicina, tendo em vista que a saúde é um patrimônio divino e o médico é o sacerdote que tutela esse patrimônio na terra. Então hoje nós vemos o movimento de muitas pessoas que buscam a formação em medicina de olho nos ganhos materiais, no status, sem se aperceberem do grande equívoco que isso representa diante da lei de Deus, porque estão buscando o exercício de um sacerdócio visando unicamente os ganhos, sem se darem conta da responsabilidade diante da lei de Deus que a tutela da saúde do próximo representa. Vicente vai ainda destacar que em um dos casos que ele pôde presenciar, ele acompanhou um médico que passou grandes períodos em zonas inferiores, na verdade ainda se encontra em regiões inferiores, sendo perseguido por uma série de espíritos. E a história desse médico, que a gente não colocou aqui textualmente para não alongar demais a leitura, é um médico que se formou em medicina, passou a atuar como cirurgião e quando entrou em contato com os ganhos que a profissão proporciona, ele começou a direcionar suas atividades mais nesse sentido do ganho financeiro, descuidando do trato com os pacientes, descuidando das responsabilidades que a profissão traz consigo do ponto de vista da responsabilidade espiritual daqueles que encarnam com esse sacerdócio. E aí, em função desse descuido, muitas pessoas desencarnaram ao realizarem procedimentos. Muitas dessas pessoas estavam com desencarnações programadas de fato naquela experiência, mas mesmo nesses casos, muitos espíritos atribuíram a essa alma a responsabilidade pela sua desencarnação, ainda que não se tratasse disso em função da programação existente ali para que eles pudessem desencarnar em virtude daquela circunstância. E aí André pergunta por que esse espírito se vê perseguido por esses outros, se a desencarnação deles não é responsabilidade dele, mesmo que ele tenha atuado com descuido, se elas estavam programadas. Por que eles perseguem-no nessas regiões inferiores? E aí Vicente vai explicar que todo erro traz fraqueza. Essa frase ela é muito importante. Todo erro traz fraqueza. A gente fica vulnerável quando a gente mergulha num rol de experiências infelizes. A gente abre campos de vulnerabilidade espiritual pela culpa com a qual a consciência se vê então tomada. E assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes. É permitido que isso aconteça para que ele possa reparar certas faltas graves e aprender a conhecer a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim,
a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. Então, ainda que ele não seja responsável pela desencarnação desses espíritos, o fato dele compartilhar da cobrança deles tem uma função de aprendizado de uma necessidade sua diante da lei de Deus. Ao passar por essa experiência, ele repara algumas faltas, reflete sobre si mesmo, ou seja, conhece a si mesmo, compreende as obrigações nobres que não conseguiu cumprir e vai caminhando para compreender a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos, no equilíbrio da confiança em Deus e em nós mesmos. E para concluir, ele destaca que a noção do dever bem cumprido, então essa frase ela fecha todo esse conjunto de relatos. Médios, doutrinadores, pais, mães, administradores, trabalhadores, médicos. Como é que nós podemos nos desincumbir dos nossos deveres? Ele diz que a noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, ainda que o mundo nos pressione para a vivência de um exercício da profissão que busque riquezas, para uma maternidade mais relaxada dos seus deveres, uma paternidade, a desobediência dos nossos postos de trabalho, ainda que o mundo não entenda e permaneça contra nós, a noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Ou seja, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a nossa consciência está em paz. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Então, o que a gente gostaria de deixar como convite à reflexão desse capítulo, meus amigos, é a responsabilidade com a qual nós estamos conduzindo a nossa encarnação. De novo, convido-os a fazerem aquele exercício que a gente propôs no começo desse estudo. Se nós fôssemos avaliar e contar a nossa encarnação até agora, o que a gente sentiria? Que no decorrer dessa semana a gente possa se perguntar isso. Fazer um movimento de introspecção e refletir sobre as nossas reações, a nossa atuação junto ao espiritismo ou à religião que a gente adota, a nossa atuação como pais, como mães. O que a gente falaria das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas? Conhecer esses relatos é uma oportunidade sublime de corrigir o nosso passo enquanto ainda estamos a caminho. E por isso somos muito gratos a André Luiz e ao Espiritismo. Desejo a vocês uma excelente semana de reflexões. Obrigado por estarem conosco. Registrem aí os seus comentários, as suas dúvidas. Ainda que nem sempre a gente faça essa interação pelo chat, a gente leva tudo para a nossa live de perguntas e respostas. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo sábado.